Coloquem-se de pé para a gente ler o texto bíblico. Pode abrir a sua Bíblia. Lá no primeiro livro, em Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. Pelo visto, dá para colocar aqui também, né? Que legal. Eu vou acompanhar aqui. Que maravilha. Glória a Deus. Deixa eu fechar o meu celular, então. Versículo de número 6, por favor. Até o versículo de número 12. Vai ser rápido. Eu tenho alguns minutos ainda para pregar nessa noite. Aqui, pelo que eu estou vendo, apóstolo, não tem nenhum relógio marcando aqui para mim o meu tempo. Eu vou pôr no meu cronômetro porque eu sou só Jesus, apóstolo. Quando eu começo a falar, é só Jesus. Vou marcar aqui no meu cronômetro o meu tempo, para eu não me perder, porque eu não quero vir só uma vez aqui, viu, apóstolo? Eu quero voltar mais vezes. Então quero ser obediente, quero pregar o tempo que eu preciso pregar, para que eu volte mais vezes aqui. 7:50. Podemos ler então, o versículo de número 6 diz assim, olha: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, e muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter essa sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Versículo de número 7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim. E procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Versículo de número 9. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando, disse: onde é que você está? E Deus, indagando-o, disse: onde é que você está? Versículo de número 10. O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão eu me escondi. 11. Então Deus o questionou e disse: quem te fez saber que estava nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? Versículo de número 12. Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado. Eu louvo o Senhor por essa riquíssima oportunidade e privilégio de estar aqui nessa noite com os meus irmãos, com esta família linda. Peço neste momento, e não invalidando a oração que foi feita, é só um reforço mesmo, porque nessa hora eu preciso do Senhor. Que o Senhor possa me dar a palavra certa, a palavra rema, que o Senhor possa me dar inspiração, para que eu seja fiel àquilo que o Senhor me dirigiu a entregar aqui nessa noite. Que toda honra e toda glória seja dada a Ti, e que o Senhor continue sendo o Rei e Senhor de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Eu queria falar hoje debaixo de um tema sobre Adão, o homem que se escondeu. Diga assim para alguém: Adão, o homem que se escondeu. Quando nós olhamos para esse texto e buscando entender como tudo isso começou, Deus decide por sua soberania e não se reuniu e não pediu para alguém, Ele cria já tendo um plano
para que ele se relacionasse com o homem no jardim. Quando Deus cria o jardim, Deus dá ao homem essa responsabilidade de que ele pudesse conduzir a sua esposa e ser o sacerdote, o cabeça, que pudesse levar essa esposa, a sua mulher, à presença de Deus, dando suporte, dando proteção e mostrando exatamente o porquê que eles estavam ali. A responsabilidade do homem era de cuidar, de zelar. Deus tinha criado o homem para que ele pudesse governar, para que ele pudesse administrar. E assim Deus foi dando responsabilidade para o homem. Todos nós conhecemos que Deus dá responsabilidade ao homem para que ele pudesse colocar o nome em todos os animais. E ele vai colocando o nome em todos os animais. Parece ser algo muito incrível, e de fato é. Mas quando o homem, apóstolo, procura entre os animais alguém compatível a ele, o seu semblante cai e ele fica triste. Mesmo tendo o poder de dar o nome para todos os animais, ele procura alguém compatível para ele e não o encontra. Então ele fica triste. Identidade. Ele precisava de essa afirmação, de entender que tinha alguém compatível. E então a Bíblia vai falar que Deus faz cair um sono profundo e aí ele dorme. E Deus tira da costela dele e forma a mulher. E a gente vai ver que na sequência, quando ele desperta e que ele, com os seus olhos, procura de novo na criação, ele vê alguém compatível a ele e diz assim, o texto: agora sim, essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E aí ele entende e encontra a sua identidade. E ele tem a responsabilidade de conduzir, de cuidar e de ser o provedor da sua esposa. Qual é o propósito dessa mensagem nessa noite? Eu quero chamar a sua atenção assim, dessa maneira. Eu quero despertar, através dessa mensagem, em você, para você sair da omissão. Eu quero chamar a sua atenção para você encarar as suas responsabilidades espiritual e voltar ao seu lugar de liderança como o sacerdote da sua casa, como o protetor e o cultivador do seu lar. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Eu não vim aqui lhe confrontar, não. Eu vim aqui compartilhar com você algo que é pertinente àquilo que acontece nos dias de hoje. Parece que cada vez mais nós homens estamos se omitindo das nossas responsabilidades e dos nossos deveres, tanto na sociedade, na igreja, quanto em casa. Na responsabilidade que nós temos de ser o marido que a esposa encontra o refúgio em que ela se sente protegida e segura. Nós precisamos ser o pai em que os filhos olham e falam assim: esse é o meu pai. Nós precisamos ser aqueles que a sociedade, quando nos vê lá fora, nas nossas empresas, no nosso trabalho, no nosso ciclo de amizade, em que eles vão olhar e vão falar assim: aquele cara é um homem de Deus. O serviço que ele presta na sociedade, a forma como ele anda, como ele fala e como ele se comporta, realmente expressa a presença de Deus. Eu sei que nós estamos falando para 1000 homens com Deus e forjados pela palavra, e é essa palavra que queima o meu coração que eu quero trazer para você nessa noite. Assuma a sua posição no reino de Deus. Deus te escolheu para você ser um agente de transformação. Eu tenho 4 filhos, cada um com o seu estilo e jeito diferente de ser. E cada um precisa que eu trate eles de uma maneira especial.
Tem um que precisa que toda vez eu bata na porta e fala assim, vamos que o tempo está passando. Tem outro que precisa que eu vá lá no quarto dele e fale assim, e aí, você já começou a investir, você já começou a planejar, como é que estão os seus planos? Aí agora eu tenho a minha filha já me deu uma netinha, já está na casa dela, agora o meu outro menino também já foi, e eu tenho um caçulinha. O caçulinha viu eu já na reta final da minha carreira. E aí foi o que mais teve a minha presença. Não que os outros não tiveram, mas 23 anos de carreira profissional era impossível ter 100% presença na família. Assim é com você. Você não consegue ser 100% na família e você não consegue ser 100% no trabalho. Você precisa encontrar um equilíbrio disso. Você precisa encontrar um equilíbrio para compensar. Você é provedor, você é o cabeça, você é o sacerdote. Então você sai para trabalhar e normalmente a família perde, porque você não está sempre. Mas todas as vezes que você tiver a oportunidade de compensar, por favor, não desperdice. Seja pegando a família e sentando na sala, ligando a TV e fazendo um cinema em casa. Pegando a família, levando eles para a igreja e prestando o culto ao Senhor. Pegando a família, fazendo um planejamento de descanso e tirar férias com eles. E o meu pequenininho está na fase em que ele está começando a exercer e a entender que ele tem potencial para fazer coisas que ele achava que não tinha. Então o meu exercício com o meu pequenininho é assim, nunca diga que você não pode. Se você não conseguiu acertar nessa, você vai conseguir na outra. E se você não conseguir na outra, você continua insistindo. Você não está perdendo, você está sendo forjado, você está sendo preparado. Você está encontrando várias outras formas de conseguir chegar no resultado que você quer. Estou falando para um menino de 9 anos. Mas pai, eu não consigo. Para com esse discurso, você consegue. Pai, mas ele faz melhor do que eu. Ele já faz melhor do que você, porque ele tem 21 anos e faz muito tempo que ele pratica, você só tem 9. E é normal que ele seja como se fosse um profissional e você só está gatinhando. Mas eu acredito em você. Eu sei que você pode. Continue fazendo que vai dar certo. Esses dias a gente estava em casa, sentado, a gente faz muito isso, sentado o apóstolo, no sofá, e eu estava vendo lá o Anthony, meu menino de 21, com o Guilherme jogando. Eu gostaria muito de aprender a jogar videogame. Eu nunca consegui ter interesse por isso. Eu sento lá para brincar, eu me divirto com ele, só perco, não sei jogar, não controlo nada, mas eu tenho esse tempo. E ele ganha de mim, mas o desejo do coração do Guilherme era vencer o Anthony. Porque o Anthony é o que joga mesmo. E o Anthony não dá mole para ele. Eu vou falar, Anthony, que apelação é essa, cara? Deixa ele ganhar, só para ele. Ele falou assim, não, pai. Não, pai. Não, pai. Eu falei, cara, deixa ele ganhar uma. Não, pai. Não, pai. Esse dia a gente estava sentado, então, e eles estavam jogando. E eu torcendo pro Guilherme. E o Guilherme fazendo o gol. E eu torcendo pro Guilherme. E o Guilherme fazendo o gol. Eu torcendo pro Guilherme. Bom, enfim, o Guilherme ganhou dele. E aí o Guilherme pulou e falou, saiu correndo, vibrando, aquele grito e tal. Eu falei assim, cara, que isso? E aí ele chegou assim, cara, ele voltou depois desse êxtase de vencer o irmão, ele se escondeu atrás de mim, colocou a cabecinha ali, ele ficou, e eu passando a mão na cabeça dele, eu falei assim, viu? Eu sabia que você ia conseguir. E ele não esboçou nenhuma reação, ele ficou quietinho, e aí todo mundo ficou olhando e falou assim, o que está acontecendo? Aí eu peguei ele, puxei ele assim, falei, filho, está tudo bem? Quando eu olhei para ele, ele estava chorando. Falei, é isso, filho. Você não desistiu, você acreditou, você foi. Você perdeu. Você desanimou, você falou que não conseguia. Mas hoje você provou para você que você pode. Não é só porque você quer, é porque você treinou, é porque você se preparou, é porque você foi forjado. E a derrota te prepara, as crises te preparam, os transtornos, os caos te preparam. É muito fácil, eu ouço às vezes umas pessoas
falando assim: é muito fácil você agora subir no púlpito para falar sobre prosperidade, para falar sobre bênção, para falar sobre vitória, para falar sobre conquistas, para falar sobre realização. Eu falei assim: não é fácil não. Aquilo que eu faço hoje, eu falo daquilo que eu vivi durante 20 anos da minha vida. Hoje eu pego dentro de casa e treino os meus filhos e falo assim: vocês estão sendo preparados para viver a vida real. A vida real lá fora vai bater forte, vai pegar forte sem dó em vocês. E só tem uma forma de vocês existirem: trazendo Deus para dentro de cada projeto da vida de vocês. Se você tem projeto, tem alguém que tem projeto aqui? Levanta a mão. Se você tem projeto essa noite, se você tem projeto para a sua vida, deixa eu te dar um conselho, deixa eu te compartilhar com você. Traga Deus para dentro desse projeto e desse sonho. As chances de você conseguir executar vai ser muito grande. Imagina se eu não tivesse do lado do meu pequenininho, mostrando para ele que assim: não faz parte, você está começando agora, você está gatinhando, ele já está faz tempo, respeita quem já chegou lá, vai aprendendo, vai fazendo coisas diferentes, você vai entender que com o tempo tudo vai dar certo. E nessa expressão dele de emoção, dele sair correndo com todo o ímpeto que ele tinha de falar assim: deu certo. Eu falo assim: é isso, filho. Essa é a minha responsabilidade. Essa é a responsabilidade do seu filho. Assim como um dia abracei o meu filho e falei assim para ele: o que foi? Ele falou assim: pai, os meus amiguinhos falaram que eu não sou bom. Eu falei: você acreditou? Ele falou assim para mim: eles estão falando. Eu falei assim: mas você acreditou? Ele falou: sim. Eu falei: então deixa eu te falar. Eles não te conhecem. Eles não conhecem o seu coração. Eles não sabem como você é um filho obediente. Eles não sabem como você é generoso. Eles não sabem como você é corajoso. Eles não sabem como você é solícito. Eles não sabem como você se dedica. Eles não sabem da sua entrega. Eu sei, eu sou o seu pai. E como seu pai, eu estou falando para você que você não é o que eles estão falando que você é. Às vezes você está na faculdade, às vezes você está num ciclo de amizade, as pessoas estão dizendo assim: você precisa ser isso. Não, você tem que ser o que está dando certo, todo mundo fazendo, e você tem que ser isso. Na faculdade, não, você precisa pegar lá no cigarrinho e também entrar no meio da turma, porque aí você vai ser aceito. Na empresa, não, você precisa também se corromper, porque dá certo, dá dinheiro. Ao invés de você colocar lá, se você faz esse serviço de contar lá o número de entrega que foi feita ou de mercadoria que chegou, não precisa colocar o número certo. Coloca esse número aqui, está tudo bem, ninguém vai ficar sabendo. Você precisa ser isso. Não, você não precisa ser isso. Você precisa ser quem Deus escolheu você para ser. Filho amado de Deus. Que Deus entregou um projeto grande para vir nessa terra. Que Deus entregou um projeto do céu para você. E é por isso que você é forjado, é por isso que você é tentado, é por isso que você é desafiado. Pessoas olhando para você, tentando corromper o seu caráter ético, moral. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para falar para você o seguinte: guarda o seu coração. Eu tenho planos para você, para a sua casa. Eu tenho planos para as suas finanças. Eu tenho plano para os seus negócios. Aquilo que eu comecei eu vou terminar. Eu não começo nada e deixo de forma inacabada. Tudo aquilo que eu começo eu termino de forma excelente. Deus me trouxe aqui para falar para 1000 homens com Deus, forjados pelas palavras. Onde você está, Deus vai te visitar hoje aqui. Deus vai te visitar hoje aqui. É a nossa hora. Quando eu olho para aquilo que Deus me chamou para fazer desde os meus 20 anos como atleta profissional de futebol, por onde eu passei, eu fui perseguido. Mas mesmo assim, eu preguei a palavra. Quando você via eu fazendo gol, e naquela ação de dobrar o joelho e apontar o dedo para o alto, não era só algo que eu queria chamar atenção.
Eu estava transmitindo para Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque eu entendia que não era sobre mim, não era na força dos meus braços, ou melhor, das minhas pernas, não era pela habilidade que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, mas era pelo talento e o dom que Ele me emprestou. E eu entendi que os meus dons e talentos eram para ser retribuído, devolvido para o Senhor. Então, por onde eu passei desde os meus 20 anos, eu fui perseguido até terminar a minha carreira, porque as pessoas olhavam para mim e falavam assim: cara, você não precisa fazer isso, não combina. Você está aqui para jogar bola. Eu falei assim: você não sabe, cara. Lá no Carandiru, quando Deus me achou, Ele me achou descalço, sem roupa. Ele me achou catando papelão na rua. Ele me achou pedindo nos faróis. Deus me achou, cara, batendo nas casas e pedindo comida. Deus me achou pegando panela em casa, indo lá na frente dos presídios e pedindo comida dos presos. Eu enchia aquela panela de comida e corria para casa, e aquela comida alimentava a gente durante semanas. Você não está ainda satisfeito? Você não sabe. Quando Deus me achou, eu tinha um barraco, cara, que chovia mais dentro do que fora. Às vezes tínhamos que deitar no chão por causa dos confrontos entre as facções lá no bairro do Carandiru, e a gente ficava com medo. Às vezes eu saía para jogar bola e de repente chegava uma facção dentro de um caminhão, descia para tomar aquele bairro em posse, e a gente tinha que sair correndo, e eu via pessoas morrendo naquele bairro. Você não está entendendo? Eu jogava bola aqui descalço, a bola caía naquele córrego a céu aberto, não tinha nada de encanamento, não tinha nada, zero de estrutura. Eu entrava dentro do córrego, pegava a bola e voltava a jogar. Quando chovia, alagava tudo. Eu ia lá para o meio da água da enchente, empurrar carro, ganhar um dinheiro e levar para minha mãe. Você não está entendendo? Quando Deus me achou no Carandiru, Ele viu dentro da minha casa o meu irmão usando droga, quebrando tudo, agredindo a minha mãe, perdendo a sua infância, perdendo os seus sonhos, perdendo a sua vida, e você está dizendo para mim que isso não combina? Deixa eu te falar, você está olhando para mim como um jogador de futebol, mas deixa eu falar para você, Deus me disfarçou como um pregador da palavra aqui dentro. Você não entende, eu sei que parece ser maluco, mas eu vim aqui para mostrar para vocês o seguinte: existe um projeto do céu que eu preciso executar. E eu tive a oportunidade de, com 20 anos, falar assim para Jesus: Jesus, me desculpe, 20 anos, tudo que eu passei, agora que a fama chegou, agora que eu tenho dinheiro, agora que eu posso ser o homem mais lindo da favela, não, aparência eu não tinha nenhuma, zero, um miserável, moribundo, nu, pobre. Jesus, fica um pouquinho aqui, deixa eu lá sentir essa vibe, como é que é chegar com um carro na balada, deixa eu ver como é que é chegar com um carro num ambiente social, onde eu quero sentir isso para saber como as pessoas vão me olhar. Porque Jesus, quando eu ia procurar emprego, lembra Jesus? Eu ia lá procurar emprego e eles perguntavam para mim: qual é o seu endereço? Eu falava: Rua Antônio Santos Neto. Tem número? Eu falava assim, não tinha número, porque eu morava na favela, não tem número. Jesus, o senhor lembra quando eu estava lá trabalhando de faxineiro e as pessoas falavam assim: ô rapaz, limpa aqui que está sujo. Eu ia lá e limpava. Ô Jesus, o senhor lembra quando eu era chamado para ir descarregar os containers lá no bairro da Zona Norte? Lembro. Pois é, eu virava madrugada descarregando aquele caminhão para receber aquele dinheiro e levar para minha mãe. Eu não desfrutei da minha juventude. Eu tinha medo, eu tinha vergonha das pessoas. Jesus, o senhor lembra quando eu perdi o meu pai com 8 anos e eu não tive a presença do meu pai comigo? Não teve dúvidas. Não teve dúvidas. Com 19 anos eu entrei dentro do meu quarto e falei assim: Jesus, basta, eu quero uma mudança. Os meus amigos tiveram uma vida transformada porque te encontraram. Aliás, o Senhor encontrou eles. O meu irmão, que quebrava tudo dentro de casa e usava droga na nossa frente, e que
Agredia a minha mãe, também teve a vida transformada. É verdade que ele teve a vida transformada lá dentro do pavilhão 9 do Carandiru. Mas ele teve. Jesus, eu conheço aquele rapaz que era meu amigo, crescemos juntos, e ele teve a vida dele transformada. Eu estou tentando jogar bola e tudo dá errado. Eu estou tentando ser cantor de pagode e tudo dá errado. Eu estou tentando com o meu jeito e tudo dá errado. Jesus, tá bom, eu te entrego, então faz o seu jeito. Entrei dentro do meu quarto e falei com o Senhor, e o Senhor falou meu coração. Então tá. Fui na igreja domingo, e aí Deus usou um irmão para falar, porque eu tinha pedido. E esse irmão, rapaz, foi profeta de Deus na minha vida. Cheguei no culto, fiquei quietinho lá no fundo. O pastor pregou, não prestei atenção, uma cidade cantou e eu chorei. E na hora de fazer o apelo, eu olhei para o irmão que eu tinha pedido para Deus usar para falar comigo, e de repente aquele irmão sai de trás da coluna e vem correndo no corredor, sapateando. Sei que antes dele chegar perto de mim, chegou o vento dele, que eu me arrepiei todo, e de repente o peso de mão assim no meu ombro, aí ele abriu a boca e Deus começou a falar com ele. Através da vida dele. Nesse dia Deus falou para mim: você não falava comigo ontem assim no seu quarto? E você fez um voto, você falou que se eu usasse o meu servo para falar com você, você se renderia. Então eu estou falando para você que eu sou Deus, que eu te escolhi. Se prepara, porque a nossa jornada vai ser longa. Quando isso aconteceu, o pastor fez o apelo, eu levantei as duas mãos e falei assim: eu quero, Senhor, eu quero, e fui lá na frente. E já se passaram 25 anos. De forma ininterrupta. Então, para quem está aqui falando para vocês essa noite, eu prego há 25 anos o Evangelho de Jesus. Fui forjado nessas circunstâncias que você acabou de ouvir. Mas deixa eu falar um pouquinho do texto que nós lemos. Onde você está? Você está vivendo o que de fato você nasceu para viver? Imagina que você olha as pessoas do seu lado, em sua volta, crescendo, se desenvolvendo, crescendo no ministério, alcançando status de honra dentro da igreja, crescendo na empresa, sendo realizado na família, com saúde, mostrando que eles estão vivendo uma vida de realizações, e você não cresce. Por quê? Imagina que o sol decida amanhã não nascer na sua total força. Sabe o que aconteceria se o sol, imagina se o sol decidisse assim: amanhã eu vou nascer, mas eu vou entregar só 50% da minha força, ou eu vou entregar só 80% da minha força, ou 90% da minha força. Sabe o que aconteceria? Toda a população da terra seria dizimada. Imagina que toda semente que é lançada na terra decidisse não dar toda a força e frutificar conforme era o propósito e missão dela frutificar. Não teríamos o que comer e toda a população seria dizimada. Imagina que eu decido não entregar o meu melhor para Deus, eu morreria. Onde é que você está? Quais são as desculpas que você tem contado para você mesmo, para você se ausentar das responsabilidades e do compromisso que é seu e que foi dado para você assumir? Imagina que se eu lá, depois da realização, depois de ter conquistado, falar assim: Deus, eu não quero fazer do jeito que precisa ser feito, eu vou fazer só mais ou menos. Eu não teria causado o impacto que eu causei na vida de muitos atletas, ganhando atletas para Jesus, descendo eles, batizando eles nas águas, discipulando, preparando eles e vendo eles frutificando hoje no reino de Deus.
As portas falavam assim: aqui você não prega, aqui você não pode, aqui não é para isso. E eu não podia mais fazer a reunião dentro das concentrações de clubes de futebol. E aí eu chamava todos os atletas e falava assim: a gente vai começar a orar no campo. Como assim no campo? Na hora do aquecimento. Batendo bola, a gente vai compartilhando e vamos orando. Jesus, abre as portas desse lugar. A gente precisa pregar a palavra, a gente está aqui por isso. O Senhor disfarçou a gente de jogador de futebol. A gente está aqui como pregadores, como servo do Senhor. É o teu nome, Senhor, honra a gente. E a gente começava a aquecer e falando sobre isso. Toca no coração também dos nossos líderes, toca no coração das autoridades aqui desse clube, porque nós precisamos cumprir a nossa missão. Nós não vamos dar desculpa, nós precisamos apresentar resultado. Por que não acontece? Por quê? Onde é que você está? Teve um dia que um treinador apóstolo me ligou e falou assim: irmão, estou te ligando porque eu estava orando e Deus falou para mim que é para eu trazer você para esse time. Eu falei: amém. Ele falou assim: ó, pode chegar com força, viu, pastor? Chega forte. Estou precisando de um pastor, de um homem de Deus aqui, porque eu não posso fazer o culto com os atletas, mas você como atleta pode. Chega, prega, ora e faça tudo aquilo que Deus mandou você fazer. Será que você está fazendo tudo aquilo que Deus mandou você fazer, meu irmão? Será que você está colocando força, energia? Será que você está colocando disposição? Será que você está disponibilizando o seu tempo e a sua atenção, que são as duas moedas mais valiosas que nós temos? Tempo e atenção. Aonde é que está o seu tempo? A quem você tem dado a sua atenção? Onde é que você está? Foi proibido o culto na seleção brasileira em 2015. Para quem acompanha futebol, sabe que foi proibido. Era proibido fazer. Não entrava mais pastores. Na verdade, os cultos não foram proibidos. Foi proibido entrar pastor na CBF para realizar cultos. Debaixo do argumento de que se abre a exceção para um pastor, vai ter que abrir para um padre, vai ter que abrir para outros religiosos que queiram fazer alguma coisa lá. Então, não entra mais pastores dentro da seleção brasileira para pregar. E em 2015 eu volto para o Brasil e Deus decide colocar o meu nome em evidência no Brasil e expor o meu ministério pastoral, já que eu vivi muitos anos fora e no Brasil o pessoal não sabia muito do meu ministério pastoral. E aí eu comecei a jogar pelo Santos em 2015, fui artilheiro do Campeonato Paulista e campeão, fui artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro do ano com 38 gols, e aí nessa trajetória de gols e de evidência e de entrega e de produtividade, com 35 anos eu fui convocado para a seleção brasileira, e quando eu chego na seleção brasileira, existe lá uma ordem de que está proibido o pastor entrar para fazer culto. E aí eu chego como atleta, eu não chego como pastor, eu chego como atleta, porque Deus tinha falado para mim que ia me disfarçar como atleta de futebol, para que eu pudesse pregar a palavra nos ambientes onde Ele me colocaria, o ambiente que Ele me colocou no futebol. E aí, apóstolo, eu chego. E aí os caras me conhecem, já alguns que eu já tinha evangelizado lá atrás, já estavam rendidos a Cristo, já estavam com casamento restaurado, servos de Deus, e ele falou assim: e aí, pastor, vamos fazer culto? Eu falei: bora. Aí o treinador da seleção me chamou e falou assim: cara, deixa eu te falar uma coisa. Foi proibido aqui, né, pastor entrar e tudo, para fazer os cultos, porque aconteceu isso, mas você está aqui como atleta. Mas eu sei que você é pastor. E eu sei que você faz culto entre os atletas. E você, como atleta, você pode fazer culto aqui, não tem problema nenhum. Aí a manchete
com a minha convocação foi assim: após proibir culto, CBF convoca pastor. Após proibir culto, CBF convoca pastor. Imagina se eu não estivesse produzindo, entregando tudo aquilo que eu tinha que entregar. Você está sendo tudo aquilo que Deus escolheu você para ser? Não é para você responder, é só para te instigar, só para fazer você pensar. Você está sendo tudo aquilo que Deus escolheu você para ser? Como é que você está sendo forjado? Está sendo excluído? As portas não se abrem? Está sendo convidado a se retirar? Como é que é? Está com problema financeiro? Está com problema na saúde? O que foi? Você olha todo mundo aí na internet, todo mundo vive uma vida de realizações, todo mundo crescendo de uma maneira que é um escândalo. Você fala assim: como é que pode alguém viver isso e eu não? É porque talvez eu e você, eu vou me incluir nisso, a gente está muito relacionado com o mundo virtual do que o mundo real. Talvez nós estamos olhando muito para aquilo que é virtual, para aquilo que está todo mundo vendendo. 10 passos para enriquecer, 10 passos para você sair da estagnação. E vem de uma vida maravilhosa, parece que não tem dor, parece que não tem sacrifício, parece que não tem caos, parece que não machuca, parece que as pessoas, todo mundo ganha de uma forma tão leve e só você não consegue fazer. Eu sei que parece ser meio chocante, mas a matemática de Deus é aquele que perde, é o que ganha. Na matemática de Deus, aquele que chora é o que vai sorrir e receber consolo. Na matemática de Deus, é aquele que é fraco e Deus diz assim: você é forte. Eu não sei de que forma Deus está te forjando, mas eu sei que Ele está te preparando para extrair de você o máximo que Ele sabe que você pode entregar. Eu vou repetir. Eu não sei onde é que está te machucando e de que maneira está te machucando, mas eu venho aqui nessa noite com todo o temor que eu tenho ao Senhor, para falar para você assim: Deus está extraindo de você o máximo que Ele sabe que tem aí dentro, que você pode entregar. Pode entregar na igreja, pode entregar na saúde, pode entregar nas finanças, pode entregar no casamento, pode entregar na educação dos filhos, pode entregar na sociedade, em todas as esferas que Deus escolheu para colocar um homem de Deus para se levantar como voz de Deus na nação. Essa é a mensagem de Deus para você. Sai de trás da malhada. Eu vim aqui falar com você nessa noite. Deus te escolheu para fazer coisas extraordinárias. Levante-se, homem, no norte, no leste, no oeste e no sul, para se posicionar diante de Deus e falar assim: eu irei, Senhor. Levanta eu como voz profética no Brasil, na nação, aonde o Senhor quiser. Eu não vou me esconder mais, porque eu sei que o Senhor me chamou e quer que eu me posicione. Não dá mais, e Deus está falando assim: cadê você, Ricardo? Ô Anderson, Fábio, Robson, Jorge, Roberto, cadê você? Qual é a minha resposta para Deus? Senhor, fiquei com medo da sua voz. E é interessante, apóstolo, que quando Deus desce, Deus não pergunta por eles.
Mas Deus pergunta por ele. Quando Deus desce, Deus não fala assim: onde vocês estão? Deus desce para comunhão com o Adão e Eva, mas olha para ele e fala assim: cadê você, Adão? Você, homem, sacerdote, líder, cabeça, provedor, cadê você? Onde você está? Deus não tem dúvida. Deus chama o homem, nos versículos 15, 16 e 17, Deus chamou ele, de Gênesis 2. Só que a omissão de Adão é silenciosa. Eu e você, a gente se omite no silêncio. Quando a gente é confrontado, quando tem alguma coisa para a gente resolver, a gente foge do embate. Então a gente fica quietinho, no silêncio. A vergonha é o esconderijo. Não, eu não quero. Só que Deus vai e te enfrenta, e me enfrenta e fala assim: onde está você, Ricardo? Quem aqui nessa noite entende que recebeu um projeto de Deus para executar aqui nessa terra? É você e Deus, meu irmão. Não estou induzindo ninguém, é você e Deus. Quem aqui nessa noite entende que recebeu um projeto do céu para executar aqui nessa terra? Então é para você. Deus me trouxe aqui essa noite para falar para você que, mesmo que você não esteja produzindo o máximo que você pode produzir, não sei eu qual é o motivo, qual é a razão ou as circunstâncias que você se encontra, Deus não desistiu de você e do projeto que Ele te entregou. Porque mesmo acontecendo o que aconteceu com o homem, dele se omitir, dele ficar quieto, dele se esconder, da vergonha dele ser exposta, o mesmo Deus que Deus pergunta onde você está e dá a sentença, é o mesmo homem que Deus procura para falar assim: nós vamos recomeçar. Eu não sei para quem que é essa palavra, mas eu quero liberar essa palavra profética. Deus te trouxe aqui essa noite para falar que Ele quer recomeçar com você. Não, Deus não te abandonou, Deus não te deu as costas, é você que decidiu fazer da sua maneira. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para falar para você que Ele quer recomeçar com você, para você começar a pegar os projetos guardados que você colocou na cadeira, para você começar a pegar a caneta que você guardou e começar a desenhar de novo o projeto que Deus começou com você. Homens de Deus, Deus me trouxe aqui essa noite para falar para você o seguinte: hoje a pergunta de Deus não é onde você está, é você está a fim de recomeçar de novo os projetos que nós começamos juntos? Deus ainda tem coisas para fazer com você. Quem tem coragem para encarar a verdade, a realidade, para enfrentar o caos, é você que Deus escolheu. Por quê? Porque heróis não fogem. Heróis enfrenta e responde o chamado de Deus, mesmo estando ferido. E se você está ferido, Deus é o antídoto. Ele é o remédio. E Ele cura. Diante dos clubes que eu jogava, a maioria dos amigos pegavam as camisas e entregavam para mim para eu orar antes dos jogos. Olha isso que forte, apóstolo. Eu pegava as camisas de jogo e aí eu ia lá para o banheiro no estádio, entrava dentro do banheiro, abaixava a tampa da privada, fechava a porta,
colocava a camisa na tampa ali no vaso sanitário, tirava o azeitezinho, que eu sempre levava um azeite, abria o azeite, passava na mão, guardava o azeite, dobrava o joelho, pegava as camisas e começava a orar pelas camisas. E a maioria dos pedia assim: pastor, vai lá, ora lá para Deus me dar força hoje, eu não quero sentir ansiedade. Ora lá para Deus me ajudar a fazer um gol hoje, eu preciso. Pastor, ora lá para Deus me dar tranquilidade, eu preciso entregar, a cobrança está sendo muito alta. E quando eu ia orar, eu falava assim: Deus, eu não oro para que eles façam gols, eu oro para que eles entreguem o coração para o Senhor. Assim como o Senhor fez comigo, Deus, faça com eles. Arrebata o coração desses jovens, porque se o Senhor arrebatar o coração desses jovens e eles se renderem a Cristo, eles serão um instrumento poderoso para a geração deles. Mas eu oro para que o Senhor os livre de mal, livra eles, ó Senhor, de toda a influência desse mundo maligno, da corrupção, livra, guarda, Senhor, faça com que eles amem as suas esposas, para que eles sejam pais exemplares, Senhor. Eu compartilho com eles, e eu acredito nisso, Senhor. Eu compartilho com eles aquilo que eu recebi. Dá para eles, enche eles do teu Espírito, dá uma voz para eles e leva eles aonde o Senhor quiser. E pegava a camisa e depois ia devolver para eles. Eles iam para o jogo e a gente ia para o jogo. Às vezes ganhava, às vezes perdia, às vezes faziam gol, às vezes não faziam gol, às vezes eu perdia, às vezes eu fazia o gol. Não era sobre isso, era sobre ser. Era sobre executar o maior projeto que Deus entregou para o homem. Governa, lidere e seja tudo aquilo que Deus escolheu você para ser.